Vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 17. Eu quero ler com os irmãos o versículo 3. E então leremos um outro texto que está na primeira epístola de João, no capítulo 5, versículo 20. Portanto, leremos esses dois textos iniciais. João Evangelho, capítulo 3, capítulo 17, versículo 3. E então, 1 João, capítulo 5, versículo 20. Gostaria que todos abrissem essas duas porções da palavra, esses dois textos, para que todos possam acompanhar essa leitura extremamente importante. Os irmãos encontraram? Digo amém. Glória a Deus. Permita que o Senhor essa noite fale contigo, que você possa prestar bastante atenção na mensagem dessa noite. Peça para Deus ter misericórdia da sua vida. E eu estou pedindo que Ele tenha misericórdia da minha vida. E assim a palavra do Senhor vai nos alcançar. E essa palavra que é poderosa para nos transformar, para nos salvar, certamente vai efetuar em nós uma grande obra. Porque é por isso que estamos aqui, para sermos tocados, alcançados pelo Senhor, para sermos transformados, para sermos santificados. É um processo no qual nós estamos. Amém, queridos? Amém, igreja? Glória a Deus. Então leiamos o primeiro texto, 1 João, capítulo 17, versículo 3, que diz assim: E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Amém? Agora leia 1 João capítulo 5, versículo 20. Diz assim a palavra do Senhor: Também sabemos que o Filho de Deus é vindo, e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Amados irmãos, são dois textos que nós acabamos de ler, que nos fala a respeito do conhecer a Deus. Conhecer a Deus é algo extremamente importante. Na verdade, toda experiência cristã, sobretudo cristã, mas não se resume apenas na vida cristã, mas como o nosso falar está aqui para falar sobre uma experiência cristã, segundo a Escritura, segundo o Novo Testamento, vamos então apontar apenas para esse aspecto. Toda experiência cristã consiste em conhecer ao Senhor. A salvação não pode sequer se iniciar se ela não tiver como começo, como pressuposto inicial, o conhecer a Deus. Em João capítulo 17, versículo 3, nós lemos que a vida eterna consiste em conhecer a Deus. É como diz, né? A vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Queridos, qual é o verdadeiro significado dessas palavras? Eu posso inclusive me lembrar, e lembrar os irmãos, daquele outro episódio, quando um jovem rico se aproximou do Senhor, e ali perguntou a Jesus Cristo dizendo: Bom mestre, veja só as palavras do jovem rico para Jesus: Bom mestre, o que eu devo fazer de bom para herdar a vida eterna? Interessante que nesse momento, ali em Mateus capítulo 19, Jesus Cristo não diz para o jovem rico, ele não fala: a vida eterna é esta, que conheça o Pai e o Filho que por ele foi enviado. Ele não diz o que está aqui no capítulo 17, versículo 3. Porque aqui em João, Jesus orando ao Pai, declara em que consiste a vida eterna, em que consiste a salvação eterna. Ele diz: olha, e a vida eterna é esta. 2 pontos. Que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Preste bem atenção nisso. Mas quando o jovem rico perguntou ao Senhor: o que devo eu fazer de bom para herdar a vida eterna?
Jesus falou primeiramente para ele: olha, em primeiro lugar, bom só existe um, que é Deus. Agora, se tu queres entrar na vida, então guarda os mandamentos. Querido, eu tenho certeza que quantos leem a Escritura, ou as duas porções em João 17, comparando com Mateus 19, comparando o que Jesus fala sobre a vida eterna nesta oração ao Pai, e agora aquilo que ele diz ao jovem rico, logo o leitor atento vai perceber que não há semelhança entre as respostas, ou pelo menos entre aquilo que se diz em João e depois em Mateus. Isso porque quando Jesus fala com o Pai, ele fala aquilo que é, e o único caminho, porque não há outro. Ele diz: olha, se queres entrar na vida, ou melhor, a vida eterna é essa, que te conheçam a ti. Não há outro caminho, não há outro meio. E a Jesus Cristo a quem enviaste. O grande problema é que o jovem rico, a semelhança da maioria dos cristãos, de muitos cristãos, da maioria das pessoas de maneira geral, é que aquele jovem rico, ele tinha um conceito equivocado no seu entendimento, ele tinha um conceito equivocado no seu coração a respeito da vida eterna. E vocês sabem que quando a pessoa tem um conceito já fundamentado, ali sedimentado no coração, anos a fio, ouvindo e falando a mesma coisa, isso é muito difícil de retirar do coração. Não se retira do coração um conceito equivocado com facilidade. Não basta dizer para o jovem rico: olha, jovem, você não pode jamais ser salvo por suas obras. Porque ele certamente tinha um conceito já há muito fundamentado, confirmado, até pela própria religião judaica. Jesus, portanto, querendo alcançar o seu coração e trazer uma revelação, primeiramente de Deus, e então uma revelação do que o homem é, Jesus disse para o jovem: olha, bom só há um. Isso porque o jovem perguntou: o que devo eu fazer de bom para herdar a vida eterna? Então Jesus logo começa a desconstruir e a deixar ali uma chave para o jovem compreender que ele não era capaz de realizar nenhuma bondade para ser salvo, uma vez que ele não é bom, porque bom só há um, que é Deus. Mas logo, Jesus, olhando para o jovem rico, disse: se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Ora, Jesus jamais mentiu neste momento para o jovem rico. Porque é verdade que se alguém guarda toda a lei e ele cumpre com todos os mandamentos, então, ao ser julgado pelo Senhor, quem é que pode condená-lo se estar ali diante de Deus uma pessoa que nunca sequer transgrediu um mandamento? Jesus diz, portanto, se você quiser entrar na vida, guarda os mandamentos. O jovem ficou um pouco desconcertado, até porque ele havia nascido no judaísmo e ele crescera ali naquela religião judaica, e ele acreditava que ele sempre tinha cumprido com os mandamentos de Deus. Agora o Senhor manda que ele cumpra os mandamentos, e o jovem pergunta: mas quais os mandamentos? Ou, a que mandamentos você se refere? E Jesus então, muito bondoso, citou apenas 6 mandamentos, porque não precisava citar mais do que 6, os 6 que estão nas tábuas da lei de Moisés, que se refere ao próximo. Olha, honra teu pai e tua mãe, e não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. E o jovem rico ficou mais desconcertado ainda, porque ele respondeu dizendo: mas tudo isso eu tenho feito desde a minha meninice. E mais uma vez se comprova que o jovem rico tinha um falso conceito, primeiramente a respeito da salvação, e segundo, um falso conceito a respeito de si mesmo. Por isso ele falou: tudo isso eu tenho feito. E como Jesus então conhecia o seu coração, Jesus então respondeu dizendo: então só te falta uma coisa. Só uma coisa. Já que você guarda toda a lei, então pega todos os teus bens que você possui, vende. Aí você dá o dinheiro aos pobres, e aí você segue-me. Olha como Jesus resolveu rapidamente o problema. Uma vez que os 6 mandamentos da lei se refere ou se resume em amar ao próximo como você ama a você mesmo, então não te será difícil
já que você é um guardador da lei, já que você é bom o suficiente, não te será difícil você dar aquilo que é teu para o outro, porque você ama o outro tanto quanto você ama a si mesmo. Mas naquele momento o jovem rico, ele saiu cabisbaixo, diz a Bíblia, que ele se retirou triste por ser incapaz de fazer tal coisa. Então Jesus Cristo, naquele momento, jamais queria lhe ensinar que o caminho da salvação, o caminho da vida eterna, consiste em dar os bens aos pobres. Não é essa a verdade ali revelada. Na verdade, o que Deus queria fazer ali naquele momento era expor o coração do jovem rico, que ali representa o homem religioso, aquele que julga a si mesmo bom, aquele que pensa que a vida eterna consiste simplesmente em guardar isso ou aquilo. E aí se cria, a partir de então, uma religião das coisas boas. E aí cada religião tem o seu conjunto de coisas boas. Mas são coisas boas que, na verdade, não são tão boas assim, porque no fundo você vai observar que a motivação de tudo aquilo que o homem caído faz não passa, na verdade, de um amor próprio, ou de uma busca de uma autossalvação, de uma autorredenção, querendo salvar-se a si mesmo, faz querendo saber o que ele vai ganhar depois, em troca. E Jesus Cristo agora diz o seguinte para nós: a vida eterna é esta. E aqui está o conceito que todos nós, que já entendemos que a semelhança do jovem rico, nós não podemos chegar lá. Então, vamos deixar de lado qualquer tipo de religiosidade e vamos olhar para aquilo que Deus está dizendo para nós. A vida eterna é esta. Quem aqui já recebeu a vida eterna, levanta a sua mão. Uma boa porção. Agora, quantos querem experimentar essa vida eterna, desenvolver essa vida eterna dentro de si, até o momento, quando Jesus voltar, e sermos por Ele então aprovados? Que maravilha, né? Então observe, a vida eterna é esta. Aqui está um ponto: que te conheçam a ti. Esse conhecimento, que é primeiramente saber quem Deus é. E não somente saber quem Ele é, mas conhecer-lhe o coração. E não somente conhecer-lhe o coração, mas agora desenvolver com Ele um relacionamento tal, que agora esse relacionamento nos leva a uma mudança interior daquilo que nós somos. A vida eterna é esta: que conheçam ao Pai, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. A mensagem dessa noite tem um título: a revelação de Deus e o cumprimento do seu propósito. Talvez você já tenha lido esse texto da palavra, já tenha ouvido alguém ler esse texto, talvez você tenha lido várias vezes, mas o que significa afirmar que a vida eterna consiste em conhecer a Deus? Vejam que não é uma questão de fazer algo para Ele, mas é de você contemplá-lo e permitir que a revelação dele seja plena na sua vida, no seu coração. E para tanto, você terá que tirar os olhos de si mesmo, e você terá que olhar para Deus e olhar para a história que revela a Deus. Porque Deus, Ele tem um propósito eterno. E então esse propósito ele está fundado na verdade de que ao longo da história, Deus se revelaria não somente aos homens, mas sobretudo ao universo. Isso porque, queridos, imagine comigo que quando Deus criou todas as coisas, e a partir daqui começa o entendimento deste versículo de João 17, 3, e a vida eterna é essa. Você tem que voltar lá atrás, quando tudo começou, quando é dito que Deus, o Criador, porque, como diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. Em João capítulo 1, versículo 3, diz que no princípio Ele criou todas as coisas e, portanto, tudo aquilo que foi criado por Ele. E se tudo que é criado foi criado por Ele, Ele não foi criado por ninguém. Ele é o único o único incriado, único eterno, absoluto, soberano, todo-poderoso, todo-suficiente. Por isso que Ele é Deus. E então, Ele começou, num dado momento, que a Bíblia chama de no princípio, Ele começou a criar todas as coisas.
Diz a Bíblia que ele criou os céus e criou a terra. Quando diz céus, é porque ele criou muitos céus. Todo o universo foi criado por ele. Criou também a terra. Nós sabemos pela Escritura, em Ezequiel capítulo 28, que também ele criou no mundo espiritual, nos céus, ele criou anjos, arcanjos, serafins, que ocupavam posições no universo. Sobretudo, sobre essa terra, ele criou todo um grupo de seres que governavam sobre a terra, que tinha como líder maior um ser chamado Lúcifer. Talvez essa palavra você não encontre aí na sua Bíblia, que é uma tradução em português. Mas se você então pegar a Vulgata, né, você vai encontrar lá no latim a palavra Lúcifer. Abra sua Bíblia rapidamente no livro de Ezequiel, no capítulo 28, a partir do versículo 13. Vamos começar do versículo 12. Diz assim: Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz-lhe. Quando diz aqui contra o rei de Tiro, é porque o rei de Tiro, nesse texto vocês logo perceberão, que ele está aqui a representar, é como se fosse um tipo. O rei de Tiro tinha algumas características que eram muito semelhantes às características do querubim criado no princípio, e portanto a Escritura vai usar o rei de Tiro como uma figura de Lúcifer antes e depois da sua queda. Diz assim, portanto, o versículo 12: Assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Olha como a Escritura fala dele, desse querubim, desse anjo criado por Deus. Estavas no Éden, jardim de Deus. De todas as pedras preciosas te cobrias, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda, ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos. Olha essa descrição profética e tipológica de Lúcifer antes da sua queda. Eu quero que os irmãos neste momento pensem comigo a condição em que esse príncipe de Deus fora criado e a posição que ele ocupava antes de ele se tornar Satanás. Veja o que a Escritura diz: tu és o sinete da perfeição. Ou seja, de todos os seres criados que Deus havia feito no início, ele era o anel da perfeição, um sinal da perfeição. Ele era um ser perfeito. E diz mais a Escritura: cheio de sabedoria e formosura. Perfeição quanto à forma, sabedoria quanto à inteligência e formosura quanto à beleza. Então vocês podem imaginar esse ser. Em nome de Jesus, pense comigo. Porque a vida eterna consiste em conhecer a Deus. E eu pergunto para você, antes de eu continuar: você conhece a Deus? Ou você começou a conhecer a Deus? Você tem conhecido a Deus? Você já chegou no pleno conhecimento de Deus? Portanto, venha comigo caminhando neste caminho que nós estamos construindo. Um ser criado no princípio como o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden. Evidentemente esse Éden aqui não é o mesmo Éden onde estava Adão e Eva, porque o Éden em que estava Adão e Eva era ali o segundo Éden. Aqui fala-se de um primeiro Éden, evidentemente no mesmo lugar, na mesma região, aqui na terra. Entretanto, um Éden antes de Satanás ser Satanás. Porque quando estava Adão lá no Éden, ali estava Satanás na serpente, já como maligno para enganar, não é isso? Mas aqui é dito que ele estava no Éden. Ele era, nesse tempo, o sinete da perfeição.
Ele estava cheio de sabedoria, cheio de formosura, estava no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias. Havia um santuário maravilhoso no qual ele vivia. E diz o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos no dia em que foste criado, foram eles preparados para ti. Os irmãos estão entendendo isso? Estão entendendo? Mais ou menos, né? Não é possível, né? Um ser criado, majestoso, maravilhoso, perfeito, formoso, cheio de sabedoria, que tinha sobre si um grande palácio de pedras preciosas. E nos diz mais, tu eras querubim da guarda. O querubim da guarda é aquele que abre as asas para cobrir a face de Deus, para que outros seres, ainda que santos, não contemplem a face de Deus. Porque muitos pensam às vezes que lá no céu os anjos estão todo mundo lá olhando para a face de Deus. E não é assim. Há um querubim que cobre a face de Deus quando os anjos se reúnem diante dele para alguma assembleia. Como está, por exemplo, em Jó capítulo 1, Jó capítulo 2 também nos fala sobre isso. E mesmo aqueles que estão ali, sempre diante da face dele, diz a Bíblia que eles possuem 6 asas. Com 2 cobrem os pés, com 2 voam, e com 2 cobrem o rosto, para não olhar a face de Deus. De tão glorioso e majestoso que é o Senhor. E então é dito que Lúcifer, ao ser criado, era aquele querubim que estendia as asas para cobrir a glória de Deus. Portanto, ele olhava Deus face a face. Que privilégio é esse? Considere comigo, porque a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro. Daqui a pouco vocês vão entender por que a relação que estamos fazendo. Agora pense então nesse ser majestoso, com toda essa posição. Tu eras querubim da guarda, ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Em um dado momento, queridos, nasce no coração desse querubim da guarda a iniquidade. Não me pergunte como, porque há mistérios que nós não podemos explicar, simplesmente porque não nos foi revelado. Mas é dito, até o dia que se achou iniquidade em ti. E aí começa todo um processo, começa uma história. E é lógico que essa história, que agora começa a partir de então, é uma história que está de acordo com o propósito de Deus. Não pense você que o que vai acontecer daqui para frente é algo que vai de encontro a Deus. Não. Ainda que todas as ações e atitudes, desde Satanás, dos seus anjos caídos, ou dos homens caídos, mesmo que essas atitudes vão de encontro a Deus, só que essas obras malignas que vão contra ele acabam por cumprir e consumar aquilo que Deus quer realizar. Ou seja, Deus jamais poderia realizar o que Ele quer realizar, do modo como Ele quer realizar, se não fosse por este caminho. Então é dito no 16, na multiplicação do teu comércio. E aparece aqui a palavra comércio. E nada contra os comerciantes, mas essa palavra comércio aparece num contexto, imagine comigo, num contexto da queda de Lúcifer. Isso por quê? Porque a partir do momento que agora Lúcifer tem no seu coração a semente do mal, que começa a brotar e a germinar e a dar fruto, começa a nascer uma inveja no seu coração. E veja o quanto que a inveja é nociva, porque a inveja é o pai, ou que seja a mãe, de todos os pecados. Porque tudo começa, a história de degradação e de miséria no universo começa com a inveja que nasce no coração de Lúcifer. Até porque ele certamente deve ter ouvido, sondado alguma coisa no seguinte sentido, de que Deus haveria de criar um ser
e se referia à criação do homem, e este ser que Deus haveria de criar seria semelhante ao Altíssimo. É por isso que Lúcifer agora começa a dizer, não, olha o ego aí, eu serei semelhante ao Altíssimo. Deus havia de criar o homem semelhante a si mesmo, mas agora Lúcifer, na sua inveja, e não querendo perder essa posição de honra, ou não querendo que tivesse um outro ser que fosse maior do que ele, agora simplesmente ele diz, não, eu serei semelhante ao Altíssimo. Mas como é que agora ele faria com que isso acontecesse? Ele começa no seu comércio, e o seu comércio vai se multiplicando. Diz a Bíblia que se encheu o teu interior de violência. E começou então toda uma ação, e ele foi então conversando com os seres espirituais, com os príncipes, com os anjos, com os arcanjos, com outros querubins, com outras criaturas, e ele começou a criar ali agora uma imagem errada, uma imagem mentirosa a respeito de Deus. Imagine que agora, Lúcifer, exatamente, ele gozava de muita confiança, porque ele era o ser criado que mais próximo estava do Criador. Não é isso? Agora, imagine que esse ser mais próximo do Criador, agora começa a difamar o nome de Deus, e a profanar o nome de Deus, como quem começa a dizer assim, olha, será que Deus, ele é mesmo bom? Será que Deus, ele é mesmo justo? Pensa um pouco comigo. Será que Deus, ele é mesmo bom? Será que Deus, ele é mesmo amor? Será que ele é mesmo bondade, benignidade? Ele de fato é manso? É aquilo que ele diz que é? E se você agora recorrer à sua experiência, você vai ver que em muitos momentos talvez tenha vindo no seu pensamento tais ideias. Será que Deus é bom mesmo? Poxa, se ele fosse tão bom, por que eu sofro tanto? Ou por que há tantas pessoas na terra sofrendo? Tantas crianças que nascem com enfermidades físicas, deficiências físicas, tantas pessoas passando fome, tanta miséria no mundo. Já ouviram argumentos como esses? Ou mesmo você já parou uma vez para pensar e ficou, será mesmo que Deus é bom? Queridos, a vida eterna consiste em conhecer a Deus. Todos os que estarão na vida eterna é porque não somente o conheceram objetivamente, mas o conheceram subjetivamente a ponto de desenvolver um profundo relacionamento com Ele, de modo que nesse relacionamento o Senhor venha transformar o nosso ser e nos fazer como Ele é. E aí começou aquele comércio. Quando diz comércio é porque o comerciante, e aqui busca-se uma figura antiga dos persas, dos babilônicos, dos egípcios, em que para eles poderem vender a sua mercadoria, ele tinha que difamar e profanar a mercadoria do outro. Não é assim? Você quer vender um carro, e aí você fala que o seu carro está bom e é melhor que tem, você vai colocando o seu carro lá em cima, mas a pessoa não quer comprar o seu carro, está pensando no carro do outro, aí você começa a falar mal do carro do outro. Ainda que não seja verdade, mas você tem que ganhar aquele cliente, e para você ganhá-lo, então, você começa nesse espírito interior de rebelião, de mentira e de acusações, de maneira que chegou um momento em que a terça parte dos anjos criados por Deus estava corrompida. Estava corrompida. E 2/3 dos anjos não estava corrompida. As duas partes não estavam corrompidas, e aí você sabe da história. É o que a Bíblia chama de a queda de Satanás. Houve a queda. Mas imagine comigo, irmãos, nós estamos falando do âmbito dos céus, habitação de Deus. Mas havia seres aqui na terra, por essa ocasião, que se rebelaram, juntamente com Lúcifer, contra Deus. E também podemos dizer que havia e há muitos mundos. Não pense você que o universo inteiro só tem esse grãozinho de areia com nós habitando aqui. Não pense você. A Bíblia fala
em Hebreus capítulo 11, versículo 3, na linguagem contemporânea, linguagem corrigida, diz que foi pela palavra que Deus criou os mundos. Imagine que há muitos mundos e muitas criaturas, mas foi aqui que o pecado se desenvolveu, foi aqui porque Lúcifer governava essa terra antes da sua queda. Essa terra lhe foi entregue, ele próprio diz isso para Jesus, quando lá no deserto da tentação ele diz, olha, tudo isso aqui eu te darei. Ele mostra os reinos deste mundo e diz, todos esses reinos eu te darei, se tu prostrado me adorares. Porque a mim, diz o maligno a Jesus Cristo, porque a mim me foi entregue. E eu dou a quem eu quiser. Ora, fazia ele referência a esse tempo de perfeição, quando Deus entregou a ele este reino. Razão porque a Bíblia própria o chama de o príncipe deste mundo, que tinha que ser julgado, porque depois da sua queda, Deus não retira dele este reino, porque seria necessário que um dia ele fosse julgado, e ao ser julgado, então viesse a ser expulso, e ao ser expulso, viesse a ser então sentenciado, por fim. Mas veja que os mundos ficaram olhando e ficou aquela interrogação enorme na mente de todos os seres, caídos e não caídos, a respeito de Deus. Imagina você lá, não caído, vendo aquela situação. Aí fica aquela questão, né? Será que Lúcifer tinha razão? Não tem esse negócio? Ou não tem? Até porque o Senhor o expulsou e não resolveu nada. Não resolveu nada. Então, uma vez uma pessoa falou assim, olha pastor, em tal situação você tinha que agir deste modo. Assim é que deveria ser o procedimento, porque é assim que se resolve o problema. Aí eu fico pensando em Jesus Cristo, ou melhor, em Deus, na eternidade. Quando Lúcifer ali se rebela e fala contra ele, e levanta um tanto de questões contra Deus, e fica aquela coisa vaga, e Deus não age. Aí eu fico pensando, se fosse eu, no meu ímpeto, ou você no seu ímpeto, quem sabe, nós teríamos tacado fogo nele. Queima o diabo. Aí queimava, virava um pozinho, uma cinza. E agora, pessoal, ó, tá aí o exemplo, viu? Vamos para frente, que é para frente que se anda. Aí todo mundo ia ficar um cordeirinho, ó. Adora. Nem que você não concorde, adora. Porque já viu aí, se não adorar, se falar mal, se pensar mal, morre. E aí o que aconteceria no universo todo? O universo todo teria medo de Deus. E ao mesmo tempo teria suspeita de Deus. Porque a força de Deus teria vencido as palavras do maligno. E ficaria então para sempre essa coisa oculta. E aí, será que Deus tinha razão? Será que o diabo tinha razão? E agora, diante dessas acusações, o nome de Deus é profanado. De tal sorte que o próprio Jesus nos ensina a orar dizendo, quando orardes, deveis orar assim, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Por que deveríamos nós orar, santificado seja o nome de Deus? Porque este nome, desde o princípio, tem sido profanado, tem sido maculado, por causa das palavras que foram ditas e que continuaram a ser ditas contra Deus. Mas Deus, Ele tem um plano. Ele tem um plano. E a história agora começa daqui para frente. Uma vez tendo o Senhor o seu nome difamado e profanado, porque um ser mentiu a respeito dele, Deus então está decidido a se revelar para o universo. É como que ele dissesse, eu agora vou caminhar na história. Eu vou andar na história e todos me conhecerão. O universo todo vai saber quem sou. Mas não é pela força. É pela revelação. Eu vou me relacionar com as minhas criaturas. E eu vou me colocar dentro de um cenário como criatura. E então os mundos me verão. Vai ser um grande espetáculo, na verdade, que Deus faria. E é nesse ponto que nós chegamos exatamente aqui na primeira epístola de João, o texto que nós lemos agora há pouco. Leia comigo novamente, 1 João capítulo 5, versículo 20. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo. Vocês têm sabido disso?
Vocês sabem que o Filho de Deus veio? Olha a primeira palavra. Sabemos que o Filho de Deus é vindo. E nos tem dado o quê? Entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então veja que a Bíblia diz que o Filho de Deus, ele veio. E ele nos tem dado entendimento para podermos conhecer e reconhecer o Deus verdadeiro. Ou seja, Cristo, quando vem, ele tem uma missão muito específica. E é aqui que eu quero que você olhe. Eu quero que você abra o seu coração, que você contemple essa revelação da palavra de Deus. O Filho de Deus é vindo, o Verbo que é Deus se fez carne. No momento em que Deus, ele deixa os céus e ele vem e se faz carne, se faz homem ali no ventre de Maria, começa uma obra de revelação. Até porque em João capítulo 1, versículo 18, diz: ninguém jamais viu a Deus. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai foi quem o quê? O revelou. Então a função primordial de Cristo, acima de qualquer coisa, é revelar o Pai. Ele veio mostrar o Pai. Então se você quer conhecer a Deus, e para você ter vida eterna você precisa conhecê-lo, você tem que olhar para aquele que veio revelá-lo. O Filho é a revelação de Deus. Ele se fez homem, é Deus feito homem, é Deus habitando entre os homens, é Deus caminhando entre os homens. E agora imagine comigo que todo o universo está olhando perplexo para saber que obra é essa, que mistério é esse, como Deus, reduzindo-se a homem, vai resolver o problema da queda de Satanás e, consequentemente, da queda do homem. Mas o Filho, ele vem, ele está proposto a revelar o Pai. E aqui é um ponto interessante, porque quando Jesus Cristo, ele levou seus discípulos para as regiões ali de Tiro e Sidom, está em Mateus capítulo 16, diz a Bíblia que Jesus Cristo perguntou para os seus discípulos o seguinte: olha, o que as pessoas dizem ser o Filho do Homem? O que estão dizendo por aí? Aí eles disseram: dizem que tu és um profeta, João Batista, quem sabe, o Jeremias, alguém assim importante, alguns dos profetas do passado que voltou. E Jesus então perguntou: e vocês? Vocês aqui, discípulos, o que dizem que eu sou? Veja que ele está perguntando a respeito da sua identidade. Vocês sabem quem sou? E naquele momento, diz a Bíblia que Pedro, olhando para o Senhor, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus disse: olha, não foi carne e sangue quem te revelaram, mas o meu Pai que está nos céus foi quem te trouxe tal revelação. Mas veja o que o Senhor revelou a Pedro. Jesus Cristo, ou Jesus, o Filho de Deus, Jesus é o Filho de Deus, ou melhor, tu és o Cristo, vírgula, o Filho do Deus vivo. Observe que às vezes nós ficamos um pouco confusos ou não entendemos o que essas palavras querem dizer exatamente. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Não diz o texto, tu és o Cristo e o Filho do Deus vivo. Também não diz, tu és o Filho do Deus vivo, o Cristo. Não, tu és o Cristo, vírgula, o Filho do Deus vivo. Portanto, dizer que ele é o Cristo é a mesma coisa de afirmar que ele é o Filho do Deus vivo. Porque aqui se faz um apóstolo para explicar o Cristo. Vocês sabem que o Cristo quer dizer o ungido. E Deus ungia naquele tempo, no Antigo Testamento sobretudo, as pessoas para uma obra, para uma missão. Ungia-se um homem para profeta, para ser profeta. Ungia um homem para rei, para ser rei. Ungia um homem para ser sacerdote. Agora é dito a respeito de Jesus: tu és o Cristo, tu és o ungido. Em outras palavras, o Pai te ungiu.
E essa unção, portanto, que está sobre você, te qualifica, te capacita para cumprir uma obra. Irmãos, então olhem para Jesus Cristo e entenda que Jesus Cristo, no seu espírito, entenda isso, Ele é o enviado do Pai, Ele é o ungido do Pai para realizar uma obra. Ele quer fazer algo. E às vezes nós passamos à margem desse entendimento quando olhamos para Cristo e simplesmente pensamos, Jesus morreu para me salvar. Ora, isso é uma verdade do Evangelho. Mas o Evangelho não se resume apenas numa morte para salvar o homem pecador do lago de fogo e levá-lo para o céu. É por isso que a maioria das pessoas ou vão às igrejas em busca de ganhar dinheiro, ou vão para a igreja com medo do diabo e do inferno querendo ir para o céu. Não tem outra razão. A não ser que tem aqueles que vão para arrumar namorada, arrumar noiva. Mas a gente nem coloca no assunto, porque não tem nada a ver. Mas a maioria das pessoas ou vão atrás de uma cura, atrás de um dinheiro, atrás de um emprego, atrás de uma conquista material, ou então vão porque tem medo do inferno, do lago de fogo, da morte eterna, do Satanás, e quer então um lugarzinho lá no céu, nem que seja lá no cantinho, uma roupinha branca, nem coroa precisa. Desde que eu fique lá, com minha sandalinha de couro, minha roupinha branca, cantando bem baixinho para não desafinar o coral, já está de bom tamanho, eu não quero ir para as labaredas de fogo. Mas a vida eterna consiste em conhecer, em conhecer a Deus, o Filho. Você tem que conhecer o Filho. Se você não conhecer o Filho, você jamais conhecerá o Pai. Como nós vamos conhecer o Pai? Alguém aqui já viu o Pai? Alguém já viu Deus? Ninguém jamais viu a Deus. E a vida eterna consiste em conhecê-lo. Pense comigo. Se a vida eterna consiste em conhecer a Deus, e ninguém jamais o viu, quem pode ser salvo? Mas aí Deus, Ele envia o Deus unigênito. Expressão essa que está em João Evangelho, capítulo 1, versículo 18. Deus unigênito. Deus único. Entendem? Que Ele enviou o Deus único. Porque não tem outro. E agora esse Deus unigênito vem. E aí Deus, o Pai, revela a Pedro. Sabe quem Ele é? Ele é o Cristo. Deus ungiu a Jesus de Nazaré. Esse homem divino humano, 100% Deus, ou Deus completo e homem 100%. Que agora está ungido para revelar a Deus. Muito mais do que salvar o homem, isso está incluído na sua obra, mas muito mais, estar ali para santificar o nome de Deus. Ele veio, e quando Ele se encarnou, todo o universo contemplou a sua encarnação. Está em Isaías capítulo 52, nós lemos aqui na abertura dessa reunião. Abra sua Bíblia em Isaías, capítulo 52, versículo 13, 14 e 15. Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado, e será muito sublime. 14. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de qualquer outro, ou de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Então imagine quando o Verbo, que é Deus, Ele se fez carne. Pense comigo por um momento. Quando Ele desce e se faz homem, isso já não é reduzir-se, ou não? Ele sendo Deus, fazer-se homem, já não lhe é humilhante, já não é rebaixá-lo, e aqui começa a revelação. É Deus, por meio do seu Cristo, o Filho do Deus vivo, é aquele que cumpre a vontade do Pai, é aquele que expressa o Pai, uma vez que o Filho é aquele que expressa e que manifesta a vida do Pai.
ele agora vem, ele desce, e agora o universo todo começa a ponderar e a considerar como quem pensa, senhora, mas como pode ser isso? Como é que o eterno, aquele de quem é dito em João capítulo 1, versículo 1, 2, 3 e 4, quando diz, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e todas as coisas foram criadas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez, porque a vida estava nele. Vocês estão entendendo isso? Como pode este que é o Criador, sustentador de todas as coisas, está em Colossenses 1,16, porque nele, por meio dele e para ele, são todas as coisas. Imagine você que está aqui essa noite. Se você fosse criado por Deus, e fosse dito assim, ó, de você, porque em você, para você e em você, todas as coisas existem. Tudo para você. Como é que você ficaria? Como é que você ficaria? Gente, ó, no mínimo você ia selecionar os lugares onde você deveria ir, a sua adoração, porque tudo foi criado por mim, em mim e para mim. Este de quem é dito isso, ele se faz homem. Quando ele se faz homem, o universo pasma. Os anjos pasmam. Porque agora, talvez se perguntasse, será que esse que está aqui agora, se fazendo homem? Olha, mas não foi dito a respeito dele que ele era mau, perverso, tirano, que ele era egoísta, queria o trono só para si, mas agora ele está abrindo mão de si mesmo. Porque, sendo Deus, não julgou por usurpação o ser igual a Deus. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Antes a si mesmo se esvaziou. E é por esse motivo que diz em Apocalipse capítulo 1, versículo 5, que Jesus é a testemunha fiel. Porque ele vem como a testemunha, para testemunhar, para manifestar, para expressar diante do universo quem Deus é. Aí quando nasce aquele menininho, e lá está o verbo encarnado, aí logo o Satanás, agora o ex-Lúcifer caído, agora diabo, Satanás, inimigo de Deus, o que ele começa a fazer? Ele coloca Herodes para perseguir o menino e para matar o menino. E naquele momento, quando José e Maria pegava o menino Jesus no colo, pegava Deus no colo. Que coisa boa. Colocava Deus em cima do burro e fugia para o Egito, e Deus fugia, porque estava Deus ali encarnado. E ele tinha que estar ali, sendo Deus, como se não fosse, vivendo das mesmas limitações de um ser humano como qualquer outro. E agora o diabo atrás de matar o Deus encarnado. E sempre se fala que Herodes queria matar a Jesus Cristo e foi matando as crianças de 2 anos para baixo, mas deixamos de ver e de entender que aquilo que ocorria ali, naquele lugar, era contemplado pelo universo. O universo via, portanto, o diabo perseguindo a Deus e Deus fugindo do diabo. Entenda fugindo, queridos. Não é que Deus está com medo do diabo. Entenda o contexto no qual essas palavras são colocadas. Se esforce para isso. Não queira ser luciferiano, não. Sair daqui dizendo, nunca mais eu volto, porque diz que Deus estava com medo do diabo. Para com isso, viu? Coloca esse Lucifer seu aí para correr. Repreende da sua vida esse espírito mau, perverso. E contemple que Deus, ele está se revelando na pessoa do seu filho. Haja vista que ali é a testemunha fiel. Porque ela vai manifestar o Pai, vai manifestar o ser de Deus. Ele vai revelar o caráter de Deus com toda fidelidade. Porque tudo que o filho é, o pai é exatamente. O que o pai é exatamente, o filho é igualmente. Todos vão conhecer a Deus, não com palavras ou com discursos, mas numa experiência, num ingresso seu, dentro de uma história com os homens, com os seres caídos,
com seres não caídos, com Satanás. E o universo começa agora a ponderar, e a pensar, e a considerar, mas será mesmo que Deus é tão mau? Porque olha como agora Lúcifer, que se dizia ser bom, e que se dizia ser reto, e que se dizia estar sendo injustiçado, porque Deus cometeu uma profunda injustiça de tê-lo expulsado dos céus, porque ele não fez nada, porque ele só queria ajudar, e Deus mal. E agora o universo vê aquela cena. Mas logo, chegando lá na frente, quando Jesus começa o seu ministério, aí nós vamos encontrar nos evangelhos Deus andando entre os homens, e Deus lidando com toda sorte de circunstâncias, pessoas, acontecimentos, abençoando as crianças, curando os leprosos. Todas as vezes que Jesus Cristo se aproximava de um doente, ou de uma pessoa que estivesse sendo rejeitada, sofrendo preconceito, ou mesmo um pecador caído, ele todas as vezes, ele nunca voltou as costas. Ele nunca jogou no rosto de ninguém. Podia ter falado para aquela mulher pecadora lá de João capítulo 8, tudo bem, nós vamos ter que perdoar, afinal eu vim salvar o pecador, mas olha a sua situação, você já percebeu o que você está fazendo, sua... Não. Revela Deus em cada circunstância, em cada momento. Talvez alguém diga, pastor, mas tem uma passagem da Escritura que você deve ter esquecido. Que veio uma mulher cananeia atrás de Jesus Cristo e ele sequer ouvia a mulher chamar. Mas é porque naquele momento, não é que o Senhor não queria olhar para aquela mulher, ele queria ensinar algo. Por isso que até um momento ele continuou caminhando. Ele queria ensinar como que os gentios, que não têm parte, ou não tinha até então, de acordo com a primeira aliança, não tinha parte nas bênçãos do reino de Davi, como que essas bênçãos chegariam até eles. Era apenas um ensinamento para demonstrar que até os cães comem das migalhas. Que aqueles que estão mais distantes serão alcançados com a sua bênção. Mas a todos ele abraçava, a todos ele beijava, a todos abençoava, a todos curava. Ele foi capaz de ver uma viúva que saía da cidade de Naim, levando o seu único filho. Olha como a Bíblia coloca as coisas. Uma viúva. Já temos aí um grande problema, não? Uma viúva. Porque não tem mais o esteio, né? Não tem mais a força. Não tem mais a defesa. Não tem mais a provisão, porque tudo isso, teoricamente, é o homem, o marido. Ela é viúva. Então todos já olham para ela com o olhar atravessado. Todos já não querem estar com ela porque ela não tem mais nada para oferecer. Mas veja, ela tem uma saída, ela tem um filho. É único, mas é filho. É homem que cresceu, ou está crescendo. E ela tem uma esperança de ficar pelo menos ali na sombra do filho, para ser guardada. Mas de repente esse único filho da viúva morre. E diz a Bíblia que nesse caso especificamente, Jesus não curou para fazer um sinal. Estranhamente. Mas é dito que saía aquela mulher da cidade levando o esquife, quando Jesus entrava na cidade. E a Bíblia diz, compadecendo-se dela. Ele se comoveu, chorou no íntimo, tendo piedade de uma pessoa. E é o que mais falta em nós, é sentir piedade de outro. É olhar e sentir a dor do outro. E Jesus então, parando o cortejo, falou, menino, levanta-te. Ele se levantou e diz a Bíblia, e Jesus o restituiu à sua mãe. Isso é Deus se revelando. Ninguém pode acusar que Deus não sente a dor do ser humano, não vê o sofrimento. Ele vê. O problema é que todo o problema do universo, as misérias, é um resultado do próprio afastamento de Deus.
Porque um dia um ser decidiu viver sem Deus, e depois o homem, sendo tentado, decidiu também viver sem Deus, e quanto mais o homem se afasta de Deus, mais misérias lhe causa. É o homem se machucando a si mesmo pelas suas decisões. E aí o plano de Deus agora é de resgatar tudo isso. De que maneira? Mostrando-se a si mesmo ao universo, na pessoa do seu filho. E aí o melhor momento, o momento áureo dessa revelação, é exatamente o momento quando ele é preso e ele é levado ao Calvário para ser morto. Os céus logo se espantou, vendo o Deus, o eterno, o Criador, fazendo-se homem. Mais espanto gerou o fato de não bastou o fato de ele ter sido feito homem, ele se faz servo dos homens. Quem aqui quer ser servo dos homens? Honestamente, eu quero ser servo dos homens. Quem é? Estranho. Essa igreja é estranha. Amém! Aqui todo mundo falando, não, pastor, por enquanto não dá para ser servo de ninguém. Aí faz igual o outro, né? Eu não quero que ninguém seja meu servo, mas eu também não quero ser servo de ninguém. Cada um por si. Mas o Eterno se fez homem. E se fez ainda servo dos homens. E não somente ele se fez homem e se fez servo de homens, mas agora ele vai morrer a morte. Ele vai sofrer a morte. Então o universo está contemplando, pasmado, atônito. Quem é esse que está descendo, se humilhando, se tornando homem, se tornando servo para morrer? E não é qualquer morte. É a morte de um maldito. É morte de cruz. A pior das mortes. Porque aquele que morria crucificado, segundo a lei hebraica, era alguém que era dos piores que podia ter. Era considerado um maldito. Maldito de Deus. Deus certamente deve estar muito irado com esse indivíduo, porque para merecer tal morte, Deus o abandonou certamente. Isaías disse: como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de qualquer outro, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. O universo estava abismado com aquilo. E com isso tudo, ele demonstrava o caráter de Deus. Demonstrava o coração de Deus. Quando ele foi preso, depois os irmãos leiam os evangelhos, leia Mateus, leia Marcos, leia Lucas, leia João. Pega todo aquele cenário, como cada evangelista fala a respeito da morte dele. Como que os homens chegaram ali no Getsêmani, onde ele estava orando. E os homens foram com paus, com pedras, com cordas, para prendê-lo. E chegando lá, quando perguntaram assim por Jesus, Jesus perguntou: a quem buscais? Deu um passo à frente. E eles disseram: a Jesus de Nazaré. E Jesus, dando um passo à frente, disse: eu sou. Isso por 3 vezes. Pegaram a Cristo, amarraram suas mãos, bateram nele com aquele pau. E Jesus falou assim: tantas vezes eu tive com vocês no templo, e vocês nunca me prenderam, agora vêm a mim me prender como se busca um cão, como se prende a um cachorro. Irmãos, imagine essa cena, em nome de Jesus, peça a Deus que Ele te revele. Diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 8, ali era o rei, era o Senhor da glória. Sendo amarrado, cuspido, preso, insultado. Tudo isso e muito mais do que a mera morte e o sofrimento físico, está aqui Deus se permitindo sofrer tudo isso por parte das suas criaturas, sejam as espirituais, sejam os homens. Agora, essas criaturas que são devedoras a Deus de tudo, porque a sua própria existência depende de Deus, a sua subsistência depende de Deus, tudo que eles precisam para existir vem de Deus.
mas agora Deus é cuspido, é insultado, é humilhado, é escarnecido, é uma vergonha. Levaram-no lá para os tribunais, foi julgado durante a noite numa casa, noutra casa, numa terceira casa, em cada lugar, sendo açoitado, sendo zombado. Colocaram nele uma coroa de espinhos, porque o rei tem que ter coroa. Se ele é rei, tem que ter coroa. Coroaram com uma coroa de espinho o Deus eterno encarnado. O universo via isso e se espantava diante de tamanha humildade. E ali está o profeta Isaías falando a seu respeito, dizendo: olha, ele foi levado ao matadouro como uma ovelha muda, não abria a sua boca. Quando abria, é para dizer: Pai, perdoa esses homens, porque eles não sabem o que fazem. E com isso o universo se espantava, porque naquela ocasião Deus se revelava, Deus se manifestava. Os atributos invisíveis de Deus se manifestavam em atitude de amor, de bondade, de perdão, de entrega, de resignação. Ele estava sendo revelado. Por isso que a salvação, se livrar dessa queda maldita de mentira, de traição, do maligno e dos homens maus, dos anjos caídos, você tem que conhecer a Deus. Porque conhecendo a Deus no seu Filho, que é a testemunha fiel, que dá o testemunho exato da sua pessoa, até porque está dito também em Hebreus capítulo 1, que ele é a expressão exata do Pai, ou que seja em Colossenses capítulo 1, que ele é a imagem real do Deus invisível. Você não viu o Deus invisível, mas o Deus invisível se mostrou na pessoa do seu Filho, na expressão exata do ser de Deus, exata. Ali é Deus vivendo, é isso que é Deus. Um dia disseram tantas coisas a respeito dele, e ele entrou num templo, se fez criatura, e ele mostrou exatamente quem ele era. Naquele momento, sendo crucificado, ele demonstrou, não em palavras, mas em obras, que Deus é amor. Ao mesmo tempo, Satanás também estava sendo revelado. Porque agora o universo via que aquele que outrora dissera tantas coisas a respeito de Deus, agora ele se mostrava mal. Ele se mostrava, de fato, perverso. Ele se mostrava, de fato, rebelde. Ele se mostrava, de fato, caído. Não é sem razão que o apóstolo Paulo, ao escrever aos Colossenses, no capítulo 2, diz que no momento em que Cristo estava sendo ali crucificado, é dito que o Senhor crucificado na cruz do Calvário, ele pegou o nosso escrito de dívida que era contra nós, ele cravou-o inteiramente na cruz, perdoando todos os nossos pecados, e ele então naquele momento expôs. Ali era uma exposição. Ali o universo todo, ao ver Cristo crucificado, ensanguentado, sabendo eles que ali era o Filho de Deus, era o Deus encarnado, o Deus unigênito, que veio ali representar, mostrar, revelar o eterno. Ele estava ali crucificado, zombado, escarnecido. E naquele momento então, os principados e as potestades e os poderes, esse mundo caído de Satanás e seus anjos, estavam sendo nele, por aquilo que foi feito nele, estavam sendo expostos à vergonha. Abra sua Bíblia em Colossenses, para que você contemple. Não desmarque Isaías, não. Colossenses capítulo 2, versículo 14 e 15, diz assim: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles
na cruz. Todos os que creem, digam comigo, e despojando os principados e as potestades, secretamente, os expôs secretamente. Não foi secretamente? Não foi numa reunião fechada? Lá no quinto céu? Nem no sexto? No sétimo céu? Só a cúpula? Para não escandalizar ninguém? Para ninguém? Como é que foi isso? Repita comigo: somente os que creem. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Você sabe como é que foi que o Senhor triunfou sobre o maligno? Como foi que o Senhor triunfou sobre o maligno? Não foi medindo forças com ele, mas foi se entregando na cruz do Calvário. A morte de Cristo, o sofrimento de Cristo, a vergonha de Cristo manifestava os atributos invisíveis de Deus. Deus olhava e via que ali o eterno é amor, é paz, é justiça, é bondade, benignidade. E esse foi o triunfo, porque essa manifestação de Deus no Filho foi ao mesmo tempo uma manifestação do caráter, da natureza, do coração de Lúcifer caído, no caso agora Satanás ou o diabo. E aí você agora olha, você olha para o crucificado, e como ele próprio disse: quem me vê a mim, vê o Pai. E você agora contempla o Cristo de Deus nesta obra. E você agora passa a amá-lo. Não é medo do inferno. Não é medo do diabo. Não é medo de macumba. Não é uma questão de que você vai lá porque ele vai te dar um carro novo. Quanta pequenez, né? Tanta mesquinhagem, mesquinharia. Tão pequeno. Resumir o evangelho numa casa própria, num emprego, numa coisa passageira. Mas como diz a Escritura, todos aqueles que agora olham para o Cristo crucificado e miram nele os olhos. Não é um olhar rápido, não é um olhar vago, não é um olhar despercebido, não. Aquele que olhar para o Cristo crucificado e fixar nele os olhos, e firmar nele os olhos, e contemplá-lo como quem entende esse mistério do Deus encarnado, do Deus crucificado, do Deus que se revela, do Deus que se entrega, o Deus que não vem com os discursos para falar o que ele é, mas ele próprio se faz homem, ele se faz servo para morrer, e morte de cruz, no lugar dos pecadores. Você agora olha para o crucificado. Você pode essa noite voltar seus olhos para o Cristo crucificado. E aí você verá o quanto que Deus é amor. E o tanto que Ele é justo. Ele é justo. Onde está a justiça em tudo isso? É porque um dia Ele entregou essa terra. Foi Ele que deu. E era dele, sempre foi dele. Ele nunca deu dado. Ele entregou nas mãos de um ser para que esse ser, enquanto mordomo, administrasse. E esse ser usurpou. Se fosse eu, bastava pegar meia dúzia de anjos e ir lá. Bem, tira esse caboclo daí. Resolve esse problema aí. Taca a espada nas costelas dele. Mas não, o Senhor fala: não, eu vou resgatar. E eu vou comprar aquilo que é meu. Eu vou redimir aquilo que é meu. Eu vou pagar
com o meu próprio sangue. E aí você pode contemplar tudo isso. E você não vai agora amá-lo? Essa mensagem não te comove? Não muda teu conceito? De que agora ele não somente revelou-se ao universo, mas a sua morte agora também era o pagamento pelos teus pecados, pelos meus pecados. E ele nada exigiu em troca. Nada. Em nenhum momento você encontra um texto na Bíblia que diz, olha, o sangue de Jesus te purifica de todo o pecado, desde que você retribua a ele alguma coisa. Não, é todo aquele que nele crê, tem a vida eterna. E é o pecador, o apóstolo Paulo diz no capítulo 4 de Romanos, que ele justifica é o ímpio. Diferentemente de muitos que saem pregando, dizendo que ele justifica o homem, entretanto, se esse homem não for santo, ele não pode ser salvo. Não, a salvação não é para o santo, porque os sãos não precisam de médico. A salvação é para o doente, é para o pecador, é para o ímpio, para o perverso, aquele que em si mesmo não tem nenhuma esperança. Aí ele vai até você, ele te salva, ele te redime. E o momento dessa conversão se dá quando o homem pecador olha para o Cristo crucificado e ali começa a conhecer a Deus. Você conhece o amor de Deus na obra da cruz. Você conhece a justiça de Deus, a bondade de Deus, o amor de Deus, tudo aquilo que ele é na história da cruz. E é dito, a vida eterna é esta. Quantos tiverem vida eterna, crescerem nessa vida eterna, provarem essa vida eterna, e estiverem num processo de experiência profunda de vida eterna até adentrar plenamente e finalmente na eternidade, consiste em conhecer a Deus. A vida eterna é essa, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste, haja vista que esse enviado é aquele que revela o Pai. E aí começa uma vida, primeiramente de crer. Quantos aqui já creram no crucificado? Já creu? Lá dentro do seu coração. Você consegue contemplar o Pai nele? E ver todo o seu amor? Agora que cremos, e se você ainda não creu naqueles moldes de levantar a mão, aceitar a Jesus, isso não tem nada a ver. Isso é uma mera invenção, né, nos movimentos revivalistas dos Estados Unidos, que foi trazido, importado para cá. Porque o crer se dá no coração, e talvez neste momento você ouve a mensagem e fala assim, eu creio nisso, meu coração se alegra com essa mensagem. Então você já está dentro e no começo de uma experiência de salvação, porque você já começa a conhecer a Deus. E somos, portanto, agora convidados a nos relacionar com Ele. E aí não adianta você achar que agora você vai estabelecer bons costumes. Você deixa de andar em tais lugares, deixa de comer tais comidas, ou tais bebidas, ou tais roupas. Você produz toda uma mudança exterior, o que vai te enganar. Vai te enganar, porque quando você cria todas essas mudanças como condição, você logo fazendo isso, se sente que agora você está em condições. Aí você agora fala, não, eu agora estou em condições, porque o que antes me impedia já foi tirado, eu já tirei tudo, e agora, portanto, eu estou em condições. E aí é o grande problema. Por que o grande problema? Porque você precisa conhecer a Deus e ao seu Filho. Essa é a vida eterna. E na medida que você conhece a Deus, Ele vai revelando você. O seu coração vai sendo revelado. E Ele não vai revelar, não são os lugares, ainda que os lugares serão tratados quando a sua vida for mudada. Não é o problema da roupa, do brinco, do batom, nada disso. Ainda que tudo isso seja tratado, uma vez que seu coração também é tratado. Mas Ele vai mostrar o seu coração. Ele vai começar, quanto mais você se aproximar dEle, atenção, quanto mais você se aproximar dEle,
quanto mais você permanecer nele, na luz, na presença dele, amando-o, e dizendo muitas vezes simplesmente calado. Porque nós queremos falar tanto, aí queremos orar, aí aprendemos a orar que vamos lá para tal lugar, vamos para o monte ou para a vigília, e começamos, 2 horas, você fica rouco, cansado, e Deus, Ele quer apenas que você contemple, conheça a Deus, numa experiência diária, não é uma experiência de uma vigília. Faz muito um dia com Deus. Irmãos, venha para um dia com Deus. E os outros dias é com quem? É com capeta? Ou é com você mesmo? Não, é uma experiência diária, comunhão diária. Busque a face de Deus, contemple a Deus. Mas eu quero te conhecer, eu quero me relacionar. E quanto mais você se aproximar dele e se envolver com ele, a sua luz vai revelar dentro de você o quanto ainda existe da natureza do bicho ruim. Você vai se ver cada vez mais perverso. Aí você conhece a Deus, os atributos de Deus, e aí você se constrange pelo que Deus é, e Deus entra dentro de você e vai tirando essa natureza perversa de você. Por isso que a vida eterna consiste em conhecer. Como diz Oséias, conheçamos e prossigamos, porque não é o entendimento da obra da cruz que fica ali parado que é a salvação. A salvação é conhecer a história da cruz, porque Deus se revela ali na cruz, mas agora prossigamos em conhecê-lo. Nos envolvemos com ele e ele nos revela. E nós nos entristecemos, e nós nos angustiamos, mas temos confiança, porque o que começou a boa obra, ele vai completar até o dia de Cristo Jesus. E ele não somente nos expõe, mas ele próprio, no seu espírito, é a força e é o poder para que nós vençamos essas fraquezas. E aí você tem que chegar ao momento em que você olha para as obras da carne, e você, por amar tanto a Deus, porque você tem um relacionamento com Ele, você passa a aborrecer as obras da carne. Daqui a pouco aquilo que você tinha tanto prazer, você agora, ainda que tentado, começa a ter tristeza por aquilo. Antes você fazia aquilo com tanta alegria. Sua maior alegria era dar um tapa na cara de alguém. Porque ninguém me humilha. Porque ninguém vai mexer com os meus filhos. Porque ninguém vai. E quando alguém faz, você fala assim, ela me humilhou, mas também eu dei um tapa na cara dela. Isso traz uma satisfação. Quando isso vier a acontecer, você vai ficar profundamente triste. Porque o Espírito Santo estará ali dizendo que o nosso modelo, o nosso Salvador e o nosso Senhor, sendo Ele Deus, não devolveu na outra face. Com que direito eu, sendo pecador, vou devolver na face do outro? Isso nos constrange. E aí começamos a nos envolver. E esse envolvimento gera profunda mudança. Não é mudança porque o pastor diz que se você fizer, você vai para o inferno. Não. Isso é tolice. Desculpe me colocar nesses termos. Tolice porque você vai ficar 30 anos nessa religião. No dia que você descobrir a verdade, você vai descobrir que você está na estaca zero. 30 anos você não deu um passo. Porque você ficou na ilusão de que você era capaz. E deixou de descobrir quem Deus é, quem você é. Faltou-lhe o conhecimento de Deus. E o Senhor quer nos levar a uma experiência tal, a ponto de nós o conhecermos plenamente, até que cheguemos ao pleno conhecimento de Deus. E assim como o universo ficou pasmado diante do Deus que sofreu tamanha vergonha,
Um dia, esse mesmo Cristo vai retornar. E não é para Marte, é para a Terra. Para cá. Não é para uma outra galáxia, é para cá. E ele vai descer no Monte das Oliveiras. Diz a Escritura que todo olho o verá. Só que agora ele virá na glória do seu Pai, na glória, na sua própria glória, na glória do Espírito Santo, na glória dos seus anjos. E todos aqueles que nesta vida creram nele, o amaram e se relacionaram com ele, e apesar de todas as dificuldades, estiveram no envolvimento tal que foram transformados, também virá com ele de lá. Vai ser um grande cortejo. Está em Apocalipse 19, quando João contemplou em visão por antecipação essa vinda, que ainda se dará e está muito próxima. O Senhor voltando num cavalo branco, tendo na sua coxa escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e ele vem marchando e pelejando com justiça. E João fala: e eu vi milhares e milhares de santos, todos vestidos de branco, descendo com ele. E neste momento os homens da terra, que um dia o causaram vergonha, agora eles olharão e verão agora Cristo na sua glória, retornando. É por isso que no livro de Isaías, os últimos versículos dizem assim, no capítulo 52, versículo 15: assim causará admiração às nações. Porque no 14, é dito que muitos ficaram pasmados ou pasmos diante dele, em razão do seu aspecto desfigurado. Agora é dito que assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele. Porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Ou seja, agora esse Cristo que um dia foi humilhado, voltará em glória, para estabelecer o seu reino, e o seu trono sobre a terra. Será o reino milenar. Aí aquele que outrora, lá no início, desafiou o Altíssimo, falou mal do Altíssimo, escarneceu do Altíssimo, falou mentiras contra o Altíssimo, vendo agora, no final da história, e o universo todo vendo, que Jesus, que o Filho, que o Pai, não é nada daquilo que foi dito, e aquilo que o maligno parecia ser, foi desmascarado porque ele foi exposto, e agora todo o universo terá contemplado essa história. E é por isso que é dito que no último dia, todo joelho se dobrará. Ninguém vai agora falar: não, ele é mau. Não, porque o universo viu que ele é bom, que ele é Deus. E se coisas ruins aconteceram na história, é porque foi o afastamento da bondade que gerou as maldades. Foi o afastamento do bem que gerou as misérias. É o afastamento do Criador que gera a morte. E todos então, todo joelho nos céus, todos os joelhos nos céus, plural, todos, Gabriel, Miguel, anjos, arcanjos, serafins, querubins, todos, Satanás que está nos céus, nos ares, os principados, potestades, dominadores, as forças espirituais da maldade, todos, todo joelho, sem exceção, na terra, portanto os seus joelhos vão se dobrar diante dele. Você pode escolher dobrar agora ou dobrar depois, mas você vai se dobrar. Não se preocupe, porque todo engano que hoje confunde as pessoas será desmascarado. A verdade será revelada. Nada ficará oculto. O último dia tudo estará muito claro para todo mundo, para todo o universo. Todo joelho na terra. E diz mais: e debaixo da terra. Até os mortos vão ter que sair lá do Hades, e os demônios dos mares, e vão ter que dobrar-se diante dele. E toda
toda língua dos céus, da terra e debaixo da terra vão confessar. Não vão dizer, que dizer é possível dizer. Confessar é quando sai de dentro como uma declaração da verdade. Vão confessar dizendo: Jesus Cristo é o Senhor. Vai ser uma grande festa. Vai ser uma grande festa. Eu sei que os aplausos começaram aqui e foram assim até ali. E às vezes alguém bate palma numa explosão de fato, de um sentimento que quer, porque glorifica a Deus. Outros acompanham porque, não, tem que, se não bater palma fica chato. O pregador vai ficar sem graça, não é para mim. Mas vejam, essas palmas que vocês ouviram agora, eu fico imaginando aquele grande dia, todo o universo aplaudindo a Deus. Todo o universo. Todo o universo. Dizendo que Ele é o Senhor. Todo o universo. Anjos, arcanjos, serafins, homens, criando todo o universo. Vai ser um barulhão de palmas. Deus glorificado, exaltado, Deus conhecido e reconhecido. E ninguém poderá acusá-lo de qualquer coisa. Ninguém. Talvez você algum dia já falou dele, por ignorância, ou por um momento que você estava sofrendo tanto. E quando a gente sofre, a gente fala muita besteira. Vem a dor, aí você murmura, pergunta onde é que está Deus, que não me vê. Você vem a duvidar da bondade dele, até mesmo pelo próprio mau testemunho da igreja. O nome de Deus é blasfemado. Mas isso vai acabar. É só uma questão de tempo. Como diz o livro aos Hebreus, mais um pouquinho de tempo, e aquele que vem virá, e não tardará. Enquanto isso, o justo vive pela fé, crendo, confessando. Não desanime. Você está fraco? Caminhe. Está sofrendo? Glorifique. Não para. Porque logo vai acabar. Tudo vai se resolver. E nós queremos estar do lado e reinando com o Senhor. Você, sua família, todo mundo, todos nós reunidos, todos os santos de todas as eras, desde Abel, Abraão, Isaac, Jacó, todo mundo, os apóstolos, os irmãos do tempo de hoje, que estão em Taguatinga congregando em outros locais de reuniões aqui também, os que estão em outras cidades satélites também, todos filhos de Deus, depois de provados, de aprovados, entenda que a obra é de Deus. Cuidado para você não usurpar a obra de Deus. Cuidado para você não pensar daqui a pouco que está todo mundo enrolado, só você que está no reino. Para com isso. Olhe para o Espírito de Cristo. Conheça Jesus Cristo. E se você conhecê-lo, você vai perceber que nossos inimigos não são as pessoas, mas é o maligno e o seu sistema deste mundo.